Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo sobre prosperidade com propósito, prosperidade verdadeira. E esse tema que eu trago tem tudo a ver com isso, que é sobre a negação do sofrimento. Por que é importante que a gente primeiro identifique se essa negação existe na sua vida, se você por um sofrimento específico ou por vários sofrimentos na sua vida e na tentativa de superar, que eu sei que a intenção é boa, mas acaba negando esses sofrimentos. Essa identificação é importante, a gente vai fazer isso e vou te ajudar nesse vídeo, mas também, principalmente, quais são as consequências de você viver essa negação. Então, dois objetivos que a gente tem com esse vídeo. Primeiro, identificar se você vive isso, ou alguém que você convive, né, que você ama. Segundo, quais as consequências disso. Então, vamos lá. Como que a gente percebe se estamos negando os nossos sofrimentos? E para que eu introduza esse assunto, eu quero fazer um parênteses aqui que é muito importante, porque nós temos visto muitos conteúdos que estimulam a autoestima, a felicidade, o controle dos nossos sentimentos, o agir apesar das circunstâncias para que a gente possa modificar aquilo que nós vivemos. E todo esse movimento, ele tem assim um peso que é muito significativo quando a gente olha para o conceito dos sofrimentos. Por que eu falo isso? Porque apesar de ser uma forma de mentalidade mais positiva, de superação e que nos leva para frente e que eu gosto muito, tá? Gosto muito dessa linha. A gente tem que tomar cuidado para que todo esse conceito não se torne um peso para nós a ponto de cairmos numa negação de algo que é importante, como a questão dos sofrimentos, por exemplo. Vamos lá. Quando eu falo de negação de sofrimento, o que eu imagino que seja, e você comece a se perguntar para ver se você vive algo desse tipo, é literalmente dizer assim, olha, tá tudo bem, sendo que não está. É o famoso usar máscaras, você se apresentar de uma forma que no seu interior não condiz com aquilo que você está falando ou vivendo. Você tem um sofrimento, seja por um desgaste emocional que você tem vivido e isso tem ficado cada vez mais pesado, seja por um relacionamento que não está tão bom e você, apesar de estar fazendo ou estar buscando uma solução, está sofrendo com a situação, ainda não encontrou a solução. Seja por uma questão assim financeira que te prende, que todo mês você está preocupado, está esperando ver o que vem no mês seguinte, ou você está pensando em soluções para resolver tua vida financeira, ou você está com dívidas e isso causa sofrimento. Pode ser também na questão profissional, você ali dentro não tem apoio, não se sente apoiado, ou você tem vontade de fazer diferente e não consegue, ou você gostaria de entender as coisas como elas são e você não entende, enfim, você está desconectado desse teu meio profissional. Pode ser dificuldade no teu próprio negócio e que a gente também tem sofrimentos, enfim. Eu dei alguns exemplos aqui que mostram que você pode estar sofrendo por vários fatores. Cada pessoa sente esse sofrimento de uma forma. Tem pessoas que vão se sentir mais raivosas porque olham para uma situação, se indignam e aquilo se transforma em raiva, em rancor e elas carregam isso, mas elas olham apenas para aquele sofrimento que está em forma de sentimento. Então elas não identificam ainda qual é a razão exata do sofrimento. Por quê? E é importante que você entenda essa conexão que eu estou fazendo aqui. Quando a gente olha para um sentimento, que no caso aqui é a raiva, ou uma angústia, ou uma tristeza, ou uma melancolia, enfim, cada um sente de um jeito os sofrimentos. Mas quando você fica olhando puramente para esses sentimentos, muitas vezes, como se o sofrimento ele é algo frequente, é algo que vai e volta na nossa vida, então hoje está resolvido, mas amanhã volta. Ou é algo que ele perdura a minha vida e eu até hoje não achei uma solução. Então é como se a nossa mente, o nosso corpo meio que se acostumasse com aquela situação. É como se a gente achasse que já que não tem solução, eu vou ter que conviver com isso,
e a gente vai deixando pra lá, tá? Por mais que eventualmente aquilo possa incomodar, vai deixando pra lá. Só que o que acontece é que o sentimento permanece ali. Ele pode também ir e vir. Tô com raiva agora. Ai, mas eu tô com estresse. É porque tá estressado porque não tá vendendo meu negócio, ou porque eu tô com dificuldade nesse projeto, ou o relacionamento lá no meu trabalho tá ruim, ou em casa, ou meus filhos estão dando trabalho, meu marido, a gente não tá conectado, a minha esposa não sei o quê, enfim. E aí a gente se prende a um sentimento que pode ser genérico. Para várias situações você está sentindo aquilo ali, aquela raiva, aquela tristeza, aquela melancolia. E como o teu organismo já está meio que se defendendo na defesa, se acostumando com aquilo, muitas vezes a nossa memória não associa diretamente o porquê daquele sentimento. Então, por mais que o sofrimento exista e esteja frequente na sua vida, muito comum a gente ver uma desconexão entre o sofrimento e aquele sentimento. É como se a gente falasse assim, tá bom, quer saber? Eu não quero mais saber disso, tá? Eu não quero mais saber disso aí não, já que eu não tenho nada para fazer a respeito, deixa pra lá. A gente nega. Então, entrei na negação depois desse parênteses para que você entenda que quando a gente fica preso ao sentimento, preso como, Carol? Quando eu fico olhando para esse sentimento e tentando me livrar dele, me livrar dessa raiva. Não, é porque eu tô estressado, preciso descansar. Não, é porque eu preciso de férias. Não, é porque eu preciso conversar. Não, é porque eu preciso ficar quieto. A gente está tentando fazer com que aquele sentimento suma. Mas a gente não está olhando para o que realmente é a causa, que é o sofrimento em si. O que é de fato que está causando um sofrimento? E negar esse sofrimento não é o caminho. E por que a gente nega? Porque muitas vezes, primeiro, que é mais confortável negar, porque é como se ele não estivesse ali. Por um tempo, pelo menos, parece que dá uma pausa, some, tira o peso que a gente sente. Segundo, porque a gente meio que acredita que, enfim, se eu tiver no meu controle, se eu decidir que eu não quero mais viver isso, e aí entra aquelas influências que eu falei da mentalidade positiva. Porque se eu pensar positivo, isso vai dar certo, isso vai mudar. Só que assim, é engraçado eu falar isso, porque o pensamento positivo, ele é importante, mas não é só ele que faz acontecer. Ele é um gatilho que a gente inicia para que nós possamos mudar a nossa atitude em relação àquilo que está causando sofrimento. Então, se o pensamento positivo, ele só estiver ali como se fosse gotas de algum remédio analgésico, ele vai tirar a dor naquele momento, mas depois a dor vai voltar, porque o que está por trás daquela dor, aquele sofrimento real, não foi resolvido. O otimismo, o pensamento positivo e tantas técnicas que são fantásticas que nós temos hoje em dia para usar, elas são magníficas se por trás de tudo isso houver a verdadeira intenção de resolver aquele problema que está te causando sofrimento. Então você pode usar de técnicas para manter o seu bom humor, para manter o otimismo? Pode. Pode e deve. Só que isso não pode só ser um remédio. Você vai usar aquilo, vai transformar a tua vida ali, mas você vai buscar a solução verdadeira que está por trás. Você vai olhar para o teu sofrimento, entender a tua mente, porque o sofrimento é causado, começa aqui na nossa mente, com os pensamentos que nós temos. E aí, eu vou pegar um gancho aqui que é mais profundo, entra dois alicerces que são o autoconhecimento e a autoconfiança. Também autoestima eu poderia colocar aqui, mas esses alicerces, que eu falo muito nesse conceito de prosperidade verdadeira, quando a gente trabalha esses alicerces, o que acontece é que a gente acaba entendendo o que é sofrimento para nós. E entendendo o que é sofrimento, tendo a clareza, que muitas talvez você já tenha identificado só com esse vídeo, mas buscando essa clareza nessas perguntas, você começa a se conhecer. E com esse autoconhecimento, você é capaz de mudar aquilo que você não gosta tanto em você e de desenvolver aquilo que você tá vendo que tá dando bons resultados. A autoestima é isso, é quando você se ama, quando você se aceita, mas não aceitar do tipo, sou assim e não vou fazer nada.
Não, você aceita que existe uma parte em você que é mais fraca, uma parte em você que sofre, uma parte em você que precisa de acolhimento, mas não uma aceitação que te faz ficar preso àquele sofrimento. Tá claro até aqui? Pois bem, uma vez que você consiga identificar isso, o próximo passo que a gente vai dar e que é o objetivo desse vídeo aqui é: quais são as consequências de eu negar esses sofrimentos? Porque, Carol, vamos ser sinceros, se a negação, como você mesma disse no vídeo, ela vai tirar um peso das minhas costas, é como se eu me livrasse um pouco daquele sofrimento, né? É como se eu tirasse aquele problema do meu convívio. Então, quer dizer, por que eu não vou querer viver assim? E parece até maluco a gente pensar nisso, mas é exatamente assim que a nossa mente funciona. Se eu vejo o lado que me dá mais prazer ou que me faz fugir daquela dor, é exatamente assim que a gente vai escolher nosso caminho. Então é preciso que você entenda quais são as consequências negativas de viver nesse sofrimento ou de viver negando esse sofrimento. Primeira coisa é que você não vai se livrar dele. Por quê? Porque você não está olhando para uma solução. Pelo contrário, você cada vez mais a tua mente vai querer trazer aquele sofrimento para te lembrar, volta e meia, de que aquilo não está resolvido. Ou seja, você não vai se livrar deste problema. Então, negar é a mesma coisa que fugir, do que correr, ignorar. Isso não é bom para você, pelo princípio básico de que você vai ter que conviver com esse problema e você não precisa conviver com este problema, com esse sofrimento. Ah, mas Carol, é porque você não conhece a minha história, você não sabe qual é o problema que eu estou falando. Realmente, eu não estou te ouvindo nesse momento, inclusive você pode deixar os seus comentários me contando mais se você quiser. Mas eu sei que, qualquer que seja o problema, se você conseguir mudar a sua mente, ou seja, o ângulo que você está olhando para aquele problema. É clichê eu falar isso, né? A metade do copo pode estar cheia ou metade vazia. Na verdade, ele está metade cheio e metade vazio. Cada um vai olhar para onde quer. Tem uns que vão enxergar o copo metade cheio, tem uns que vão primeiro ver o metade vazia, tem gente que vai pegar aquele copo e vai matar sede com aquela metade do copo. Então, qualquer que seja o problema, existe algo que você possa fazer a respeito. Sempre existe. E eu sei porque nós temos um Deus que nos ama, que olha pra gente e que quer ver a gente bem. Então, de duas uma, se você ainda não resolveu o teu problema, aproveite para olhar e falar assim, o que eu preciso aprender ainda com este problema? Porque se ele está me fazendo sofrer, é porque tem algo aqui que é importante que eu veja que eu ainda não reconheci, que é importante que eu mude que eu ainda não mudei. Então, em vez de ficar só olhando para o sofrimento, tá, peraí, o que é que eu mesmo, se eu mudar, eu já vou diminuir esse sofrimento? Se eu mesmo pensar diferente, agir diferente, qual é o impacto que eu vou ter, o resultado que eu vou ter com essa mudança em mim? É o primeiro passo. Segundo, claro, a tua fé, né? A tua fé de que é possível porque nós temos um Deus que é maior do que os nossos problemas. Não existe nenhum problema que é maior que Deus. Se você não tem essa certeza, um indício de que você tem que melhorar a sua fé, que você tem que se conectar mais com Deus, porque nada é maior do que Deus. Ou seja, nenhum problema, até aquele que parece impossível de resolver, ele não é maior que Deus. Portanto, se você identifica que é aí que está o seu problema, se conecte mais com Deus para que você consiga viver isso, ter essa certeza dentro de você. Porque do contrário, você vai trazer esse problema como sendo impossível de resolver, você vai se sentir cada vez menor, as consequências disso, além de você não conseguir resolver o problema, é que isso pode afetar o teu emocional, você vai ficar cada vez mais para baixo, isso pode trazer consequências físicas para você, você pode adoecer, você pode ficar realmente uma pessoa assim de difícil convivência, que nem você vai se aguentar, fora a parte da prosperidade mesmo. Como que você vai crescer, que você vai ajudar outras pessoas, que você vai viver intensamente a tua vida se você ficar negando esse sofrimento, fazendo de conta que nada está acontecendo e vivendo uma mentira? O propósito é que a gente consiga olhar com a nossa verdade sob a luz de Deus, para que a gente possa ter força
e clareza do que fazer com aquele sofrimento, que na verdade é resolver aquele problema e o sentimento sai. Então tira o foco só do sentimento. Olha para qual problema você tem que resolver a partir da tua mudança. Essa é a chave que você deve focar. Qual a mudança que você ainda não fez e que está nas suas mãos fazer. Olhe deste ângulo para o seu problema e o seu sofrimento irá diminuir.